Enfim, a vida militar de John Perry e os Outros Velhos começa de verdade. É o que veremos nos capítulos 6, 7 e 8 de Guerra do Velho de John Scalzi. Olá, leitores e leitoras, eu sou o Douglas Heraldo do blog Listas Literárias, sim, aquele blog com as listas mais criativas e originais da internet brasileira. E esse é meu canal no YouTube, eu já te convido desde já a se inscrever aqui no canal, também deixar o seu like, o seu joinha. Eu tenho certeza que vocês devem estar gostando desse formato de vídeo que é Diários de Leitura, onde eu tenho me proposto a comentar um livro, lendo capítulo por capítulo, discutindo capítulo por capítulo com vocês. Espero que vocês tenham gostado e curtido dessa ideia, deixem nos comentários, também podem deixando sugestões de próximas leituras para diários de leituras, enfim, uma proposta diferente aqui no YouTube para discutir e pensar a leitura literária. E aí a ideia foi justamente com esse Guerra do Velho do John Scalzi, que a gente já tem alguns vídeos anteriores, né? Lembrando que vocês podem assistir o vídeo 1 e 2 com os capítulos até então, ao capítulo 5, e hoje a gente vai comentar um pouco os capítulos 6, 7 e 8. Então fique aí no vídeo que vai valer a pena e não esqueça, compartilhe, curta o canal, deixe o seu like e o seu joinha. E o capítulo 6 é o capítulo que encerra a primeira parte do livro e um capítulo para loucura geral. A galera vocês viram nos vídeos anteriores, que já se sabe então que estes velhos recrutas têm um melhoramento genético no seu corpo, que eu acabei não falando que tipo é e não vou falar com o spoiler, seria muito grande, mas enfim, eles estão totalmente rejuvenescidos e lidando com essa nova tecnologia que eles próprios o são agora, né, com corpos rejuvenescidos, aquela libido toda em mente, e eles ainda estão dentro da nave Henry Hudson, indo para Beta Pixis, onde é a base que eles deverão ter como objetivo para o seu treinamento. E esse capítulo 6 é um fechamento da necessidade e importância deles irem se acostumando com essa nova realidade, com as melhorias que eles acabaram sofrendo no processo da União Colonial e para integrarem as forças coloniais de defesa. E aí este capítulo é aquele da sacanagem geral, da libertinagem. A nave vira uma espécie de Sodoma e Gomorra e o pessoal aproveita bastante para, digamos assim, como o Macunaíma, que brincava muito, né? Ou então, se ele fosse uma música de axé, aquela galera que faz o lepo-lepo. Enfim, aqui a galera não dá folga, né, para os seus corpos e para a libido que está à solta e à deriva no espaço sideral. Na verdade, aqui este capítulo vai retomar aí talvez um filme daqueles bem hot, no sentido não que a leitura seja nesse sentido, ela não é explícita ou pornográfica, mas a percepção e a imagem de tudo que vai acontecendo ali dentro do capítulo 6 e o fechamento dessa estadia deles na nave espacial Henry Hudson é bastante marcada pela libertinagem e pela potência das brincadeiras, porque eles brincam bastante durante esta última semana de viagem. Inclusive, eles são instigados a isso como processo de assimilação das suas novas realidades. E é justamente o capítulo 7 que inicia a segunda parte do livro, então, e quando o livro vai se embrenhar cada vez mais dentro da lógica militarista. Guerra do Velho é um livro reconhecidamente com grandes dívidas de inspiração com Tropas Estelares de Robert A. Heinlein, né? E aí aqui esse militarismo entra muito mais forte a partir dessa parte 2. Tem todo o processo de recrutamento na parte 1, desta questão da compreensão, então, por que essas tropas coloniais de defesa utilizam velhos nos seus exércitos militares e que tipo de tecnologia é feita para viabilizar isso. Mas a parte 2 começa com o capítulo 7, todo o grupo sendo apresentado e aí sendo dividido, inclusive o grupo Velharias, que até então estava na nave presente junto, mas lá já são divididos em alguns grupos diferentes. O John Perry fica apenas junto com o Alan, que acaba seguindo para o seu campo de treinamento, e os dois acabam conhecendo o Major, né, o Sargento Mor Antônio Ruiz, na verdade o Sargento Mor Antônio Ruiz, que é quem vai fazer o treinamento deles, e ele vai ecoar efetivamente como um estereótipo. Se alguém olhou Nascido para Matar, inclusive, que é um filme interessante para a gente olhar no sentido de treinamento de guerra e base,
Talvez muitos jovens vão pensar no Capitão Nascimento, no Tropa de Elite, quando treinava, mas eu tô pensando muito lá no Nascido para Matar, que tinha aquele General Durão. O Ruiz aqui, ele vai lembrar um pouco disso, mas ele vai debochar e brincar com o próprio estereótipo, e nesse capítulo, começando o treinamento duro, desses novos soldados, né, desses novos recrutas, ele vai brincar com esse pensamento do estereótipo geral do militar e do treinamento militar, e dando ênfase, diferenciando desse treinamento dessas forças coloniais de espaço, porque aqui a gente já adentra também não só o militarismo espacial, mas a uma espécie de Star Wars com um universo habitado por diferentes espécies, por diferentes raças alienígenas, e ele vai se colocar o exército das defesas coloniais como fundamentais para a sobrevivência da espécie humana em todo este universo, né? E aí ele vai deixando bem claro as diferenças do treinamento e do militarismo que até então essas pessoas tinham no planeta Terra, que até então elas apresentavam no planeta brigando entre si, entre a própria espécie, e no espaço uma coisa muito mais diferente, mais dura, segundo o Sargento Mor Ruiz, que é um cara durão, né? A seleção dele, a montagem do primeiro exercício é interessante, que ele vai encontrando coisas para falar mal de todo mundo e, surpreendentemente, ele acaba não encontrando nada para falar mal, né, ou para destruir o John Perry, que fica por último, inclusive, nesta elemento. E aí vem um agente de sorte, né, que vem um elemento do agente de sorte para John Perry, que é o fato dele na Terra, e a gente vai descobrir nesse capítulo 7, ele ter feito uma propaganda, né, ele é um redator de propaganda, e aí para um personagem de nome bastante sugestivo, né, que é o William Rodinha. William Rodinha, enfim, e aí entra um pouco desse sarcasmo, dessa brincadeira, e por isso o livro também é divertido, né, e enfim, o William Rodinha acaba auxiliando bastante a vida do John Perry no seu treinamento militar, e já nesse primeiro contato com o Sargento Mor Ruiz, ele vai ser escolhido líder de pelotão, o que não é nenhuma dádiva, nenhuma bênção, né, mas que pode trazer vários problemas para ele, como é bem dito pelo próprio Sargento Mor. Mas até então o John Perry, que a gente vem falando, é o narrador, e ele é bastante arguto, bastante esperto, sarcástico. Ele vai conseguindo lidar bem com esta nova missão e função diante de liderar os seus pelotões, de liderar o seu pelotão e toda a galera ali. E ele tem umas táticas bem espertas também nesse processo e nesse sentido, mas um treinamento duro para justamente mudar algumas concepções que esses humanos possuem quanto às guerras e às questões espaciais. Já nesse treinamento nós vamos observar algumas espécies alienígenas, algumas questões que no treinamento vão se tentar tirar falsas concepções dos recrutas, né? Por exemplo, há uma sessão de treinamento em que há um animal grotesco, tipo os monstros de Lovecraft, e um mais humanizado, enquanto este mais bonitinho, mais belo, é muito mais perigoso e não aliado dos humanos que o grotesco à la Lovecraft, enfim. Então eles vão fazendo toda essa abordagem, preparando esses recrutas, também dando contas estatísticas, né, de quão poucos deles vão sobreviver ao final do período de recrutamento e de serviço para as forças coloniais de defesa no espaço. E também nesses capítulos vai dando as diretrizes, a 3 leis a serem observadas no sentido de cumprir essas questões humanas da colonização no espaço. Isso vem um pouco no capítulo 7, que é muito mais treinamento, e o capítulo 8 nós vamos acompanhar um exercício vamos dizer, um exercício de guerra, né, quando o pelotão do John Perry acaba enfrentando todos os outros pelotões de treinamento, inclusive acaba vencendo por muita astúcia dele. E aqui eles já estão aprendendo a utilizar, eu falei rapidamente no BrainPow, que é um sistema computacional que funciona em simbiose com o corpo, né, que está na consciência deles, inclusive com a mente, que isso vai ser bastante importante. A relação de armamento também que eles vão recebendo e como usar esses armamentos no espaço é outro momento. O BrainPow, inclusive, vai dando demonstrações de ser uma inteligência artificial acoplada ao próprio ser humano nesse processo. Então é bem legal. Mas, enfim, o capítulo 7 e 8 começa a ação, a preparação para a ação. E é naquele período, se a gente for pensar nos filmes e trabalhos de guerra, quando os soldados são trabalhados e preparados para ir a campo, né?
A evocação de Nascido para Matar é uma boa lembrança nisso, né? Antes do pessoal ir para o Vietnã e Nascido para Matar, eles têm aquela a parte do treinamento puxado e pesado. No fim, apesar de parecer durão, o Ruiz me parece bem menos durão que o general lá de Nascido para Matar. Mas até aqui, como eu disse, a leitura ela é bastante vertiginosa. Como eu me propus a ler este livro capítulo por capítulo para fazer um diário de leitura aqui no canal, a gente vai refreando um pouco e segurando as leituras. Mas eu espero chegar ao fim logo, né? Se eu não estivesse fazendo esses vídeos, com certeza eu teria terminado de ler, porque é um livro bem fascinante, bem legal pela leitura também, pela proposta como se dá, e tenho certeza que fãs de ficção científica adoram essa leitura. Ele é um livro bastante popular e que nos últimos anos fez bastante sucesso aí no gênero. Espero que vocês tenham gostado e estejam gostando desse formato desse vídeo. Se inscrevam no canal, deixem aí o seu like, seu joinha, deixem nos comentários se depois querem ver outra narrativa que a gente faça o mesmo processo de realizando a leitura, então, por diário de leitura, capítulo a capítulo com vocês. Um grande abraço e até a próxima!